Vamos abrir a Bíblia. Nós estamos falando sobre a videira, né? E nada melhor do que ouvir um hino como este, que fala sobre a videira. Lembrando que amanhã as irmãs do ciclo de oração estão na central, na manhã de santificação. A santificação que acontece a cada 3 meses, e amanhã, pela manhã, as irmãs estarão ali. Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 25. Também queremos lembrar os irmãos que o irmão Tomás hoje está fechando os dízimos e também as contribuições da missão, as ofertas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que são fiéis ao Senhor e que devolvem mensalmente as suas ofertas, os seus dízimos, sempre agradecendo a Deus que você consegue devolver. Tem pessoas que estão desempregadas e estão lutando em busca de um emprego, mas você que está empregado, louve a Deus e contribua com alegria. Nós queremos também falar que o irmão Gelson, nós queremos apresentar ele ao auxiliar no domingo de ceia, domingo que vem, e nós queríamos pedir a aprovação da igreja. Os irmãos que concordam que o irmão Gelson, que deu a palavra aqui, seja apresentado, levante a mão e dê um glória a Deus. Ok? Aprovado. Então o Gelson será apresentado no domingo de ceia como auxiliar do setor. E depois, no decorrer do tempo, a gente apresenta ele na central. E ele é uma bênção de Deus. Às vezes a pessoa não precisa pregar demais. Às vezes a pessoa tem que pregar mais com o testemunho do que com o que fala. E a gente tem que procurar pessoas que dêem um bom testemunho na sociedade e que ninguém venha falar mal do indivíduo. É claro que o diabo é acusador, ele sempre estará acusando os servos de Deus, mas é muito bom quando a gente ouve pessoas que têm uma vida pautada na palavra de Deus. Mateus 13, 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Versículo 27. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste tua boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Agradecer o Edmilson que está conosco, o presbítero irmão Walter, o Mário e os irmãos do Meler que ali estão. Meus irmãos, nós falamos no culto que passou, há uns 2 cultos atrás, porque nós tivemos um culto que foi do ciclo de oração das irmãs, e tivemos um culto de Assembleia Geral, e nós não tivemos aqui 2 terças-feiras. E nós falamos sobre a videira e a importância da videira. Eu falei que nós iríamos falar em 4 etapas da videira. Primeiro seria a raiz, e nós já comentamos. Quantos lembram que eu falei da raiz da videira? Você lembra? Você lembra que nós falamos que a videira, ela não tem muita profundidade as suas raízes, porém ela se entrelaça uma com a outra e vão procurando local para absorver os nutrientes para enviar para o ramo, o caule e possivelmente depois os frutos. Vocês lembram que eu também falei aos irmãos que a raiz da videira, ela não é ofensiva, ela não é uma raiz agressiva que derruba muro, que racha casa, que perfura cano. Quando ela encontra algum obstáculo, ela procura se desviar e sair e achar um outro caminho. Assim é o crente. O crente, ele se desvia do mal,
ele não anda pelo caminho do mal, ele se desvia. Nós temos que aprender com isso. É bem verdade que se eu perguntar a alguns obreiros que estão aqui nesta noite, eles vão dizer: pastor, Deus falou muito em videira, se relacionando com Israel. Israel era videira, claro, Israel era videira. Mas Jesus, no capítulo 15 de João, diz assim: ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós falamos sobre as raízes, logo nós falamos que tem raízes que são muito resistentes, tem raízes que são muito frágeis, mas tem raízes que são muito fortes. E eu citei algumas raízes. Eu citei a raiz do bambuzeiro, eu citei a raiz das bananeiras, eu poderia citar outras raízes de muitas ervas e plantas que são resistentes demais. Quem é que conhece a junça? Que dá no meio da grama, dá no meio do quintal, você vai lá, corta, e ela logo se sobressai, passa da verdura, passa da planta que você plantou. Se você não arrancar ela com aquela batata que ela tem embaixo, que produz, ela vai continuar sempre dando. Você pode passar rondape, você pode tocar fogo, mas quando você olha, a primeira coisa que sobressai é a famosa junça. E aí hoje eu quero falar sobre as ervas daninhas, que é obrigado a cuidar numa videira. O que é uma videira, pastor? É um plantio de uva, é o símbolo do que eu quero falar aqui nesta noite. Eliminando as ervas daninhas, é para você entender e guardar. Eu quero que você guarde bem isso, que a videira você não planta ela hoje, neste ano, e vai colher fruto este ano. Diz que as videiras, elas levam aproximadamente 3 anos para dar os primeiros frutos. Por isso, é preciso que o plantou tenha paciência em esperar com que ela venha fazer todo o seu processo de raízes, de caule, de ramos, de entrelaçar tanto na terra quanto no parreiral que o vinicultor vai fazer para que ela se apoie. Uma outra coisa eu quero que você guarde comigo, diga comigo: a vinha, diga comigo, a vinha precisa de ajuda. Ela não fica de pé sozinha, ela precisa de alguém que ajude. Assim é o crente. O crente não está de pé porque ele sabe, porque ele é o cara, porque ela é a fulana de tal. Não, você só está de pé porque tem alguém segurando em sua mão. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Você só está de pé porque tem alguém que está segurando em sua mão. Se você plantar uma vinha, um machucheiro, um maracujazeiro, e se você não providenciar alguma coisa para ele se apoiar, ele vai rastejar. Ele vai dar frutos? Vai, mas os seus frutos não resistirão à umidade do chão. Eles vão apodrecer. Assim é o crente. O crente, ele pode até produzir algum tipo de fruto, mas se ele não estiver em Cristo, os seus frutos não permanecem para sempre. É necessário que o cristão venha estar sempre respaldado e apoiado naquele que lhe chamou. Você não deve apoiar a sua fé num líder religioso. Você não deve apoiar a sua crença num pastor, num líder de departamento, num filósofo, num teólogo, num bacharel. Não, nada disso. Você pode ouvi-lo, pode escutá-lo, mas você tem que ver se tudo que ele estiver falando tem respaldo na palavra de Deus, porque o evangelho é coisa simples. O evangelho não complica ninguém, pelo contrário, o evangelho vem para as pessoas simples, e o evangelho vem trazer o que? Boas novas de salvação. Quantos anjos apareceram aos pastores, eles disseram assim: olha, hoje veio boas novas de salvação em Belém da Judeia, nasceu o Salvador do mundo. E aí quando João Batista, escute bem, quando João Batista está preso no cárcere, e ele está duvidando daquilo que ele tinha pregado,
ele era o Messias, ele mandou dizer para o João o seguinte: olha, diga ao João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres são pregado o Evangelho, o reino de Deus. A salvação, irmão, ela não veio para magnata, a salvação ela veio para aquele que mora numa choupana até aquele que reside num palácio. Basta você crer, levantar a mão e dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Aí nós olhamos para a videira e vimos que existe uma certa paciência pelo vinicultor. Ela leva aproximadamente 3 anos para dar os primeiros frutos. E nós somos bem estressados quando plantamos alguma coisa. Hoje tem plantas que enxerto que você consegue colher pocã em 3 anos. Você às vezes planta um pé de limão galego, em 3 anos ele já está dando fruto. Mas antigamente os antigos plantavam um pé de alguma coisa para os filhos desfrutarem no futuro, porque eles não alcançariam, eles morreriam e não alcançariam. Se você plantar um pé de jabuticaba natural, você vai demorar muito tempo para colher jabuticaba. Agora, se você plantar um pé de jabuticaba enxerto, logo você colhe frutos. Mas para tudo isso é um processo. E essa videira, a videira natural plantada em Israel, na Palestina, ela tinha alguns segredos. Primeiro, 3 anos ela tinha que ser cuidada para depois colher os frutos. A pessoa que plantava tinha que ter um capital de giro, irmão gentil, para sobreviver até colher os frutos. Agora tem um segredo que você vai dar um glória aí quando você escutar. Essas videiras, alguns fazem barreira e outros fazem cercas, e ela se apoia na cerca. Diz que as uvas mais gostosas saem das videiras que são plantadas estilo uma cerca reta, e que eles escolhem o local aonde a videira pega o sol de manhã e pega o sol à tarde, ou seja, do norte ao sul. Ela pega o sol da manhã e ela pega o sol da tarde, e o sol vai cozinhando e dando sabor à uva. Assim é o cristão. O cristão, quando ele é queimado com o sol da justiça, ele é um crente experimentado, provado por Deus, que jamais vai causar problema. Ele vai dar sempre fruto gostoso. Escute bem, um outro segredo da videira é que ela custa 3 anos para começar a dar frutos, e ela vai chegar no seu 6º ano, e ela vai conseguir no 6º ano, se ela for bem cuidada. Por isso que o crente deve ser doutrinado, explicado para ele, ensinado. Se ele ficar ouvindo a palavra de Deus, ele vai dar fruto. Só que escute, tem muita gente que se converte hoje e amanhã já está com um cargo nas mãos. Não passou pelo processo de crescimento, de amadurecimento, de experiência e de conhecer o seu Deus. A vinha, depois de 6 anos, ela começa a ser uma vinha madura. E disse que de um pé só de vinha consegue-se colher 5 quilos de uva de um só pé. E o Edmilson esteve em Portugal, né? Aí um dia eu preguei lá sobre raiz e ele falou alguma coisa. E depois eu vou falar lá no final dos frutos, tá? Então, a vinha, depois de 6 anos, ela é considerada uma vinha madura. Assim deveria ser todo cristão. Estar na escola dominical, desfolhando a Bíblia, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando conhecer quem é o Deus que ele está servindo. Se ele tem certeza, convicção, se ele sabe que Deus lhe ouve, se ele sabe que Deus está com ele, se ele sabe, o crente tem que ter certeza. Olha, é auxiliar, eu vou ser um auxiliar. Ele tem que ter certeza de que Deus está lhe ouvindo, está com ele, será com ele todos os momentos da vida. Só que para isso tem um tempo, tem um preço a pagar. Ninguém nasce num Big Bang, num estralar de dedos, não. O processo de Deus é demorado. O processo de Deus não é da noite para o dia. Ele diz que o choro pode durar uma noite, de manhã vem a alegria. Mas para ser um crente abençoado, você tem que pagar o preço, viver as adversidades da vida. E aí a pessoa vai olhar para ti e dizer: ó, esse na verdade nasceu de novo. Porque se ele fosse no tempo que ele era antes, ele não resistiria. Dentro dele tem algo sobrenatural. O mundo tem que ver em nós que dentro de nós tem algo
algo sobrenatural, e esse algo sobrenatural o mundo não consegue ver, mas você sabe que está dentro de você. Agora, uma coisa que chama a atenção: se cuidar de uma vinha, como se deve cuidar? A vinha dura de 6 a 50 e até 100 anos de idade. Um pé de vinha, bem cuidado, não deixar as ervas daninhas, não deixar os bichos, as feras vir destruir a vinha. Se ela for bem cuidada, ela vai dar frutos 50 e até 100 anos. Vale a pena ou não vale a pena esperar 3 anos para dar fruto? Vale. Tem gente que se converte e logo ele está no trabalho. As dificuldades do trabalho faz com que ele enfraqueça na fé, porque os 3 anos que ele precisaria para se abastecer de Deus, ele está esgotando o que recebeu para dar aos outros. Por isso que o Barnabé pegou o Saulo e ficou quase 3 anos com ele, cuidando dele, para que quando ele aparecesse no cenário, ele já era um homem diferente, mudado daquilo que ele era, porque ele foi um homem durante a sua vida toda instruído aos pés de Gamaliel. Agora um simples homem chamado Barnabé pega ele, cuida dele, molda a vida dele através da palavra de Deus, e ele agora se torna o grande apóstolo Paulo, que nós conhecemos, que é um dos maiores escritores das epístolas, das cartas, e que nós o reverenciamos pela presença de Deus na vida dele e pela sabedoria. Ele foi um homem que chegou a dizer o seguinte: eu passei por naufrágio, passei por dificuldades, sei estar na bonança, também sei estar em crise, sei estar bem, como também sei estar mal, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá. A erva daninha, eu procurei algumas ervas daninhas. Uma outra coisa que me chama a atenção é o local que é plantado a videira, ou vide, como queira entender. Ninguém planta uma videira num banhado. Os lírios se plantam no banhado. A videira não pode ser plantada no banhado, no barro. A vide é plantada em recostas, em morros, porque se plantar em local baixo, irmão Valentim, as raízes apodrecem. E eu falei que a raiz tem que estar bem conservada. Se o crente perder as suas raízes, ele só vive de aparência. Se o crente perder a sua estrutura de cristão, ele só vive de fachada. Se o crente perder a sua ligação com Deus, ele só vive mesclado. E aí tem o texto de Mateus 8,4, versículo 4 até o 15, que fala sobre o semeador que sai semear. E aí nós temos algumas sementes que caem. Umas caem no meio do caminho, as aves vêm e comem. A outra cai no meio das pedras. É as pessoas que aceitam Jesus com alegria, na hora da aprovação, com alegria, eles vêm para frente: eu quero Jesus para resolver o meu problema. Quando vem a luta, ele foge. Uma outra pessoa é aquela que cai entre os espinhos, e esses espinhos são as ervas daninhas. O que é erva daninha? Erva daninha é tudo aquilo que vem e se encosta nas plantas para sufocar. E a videira, por demorar todo esse tempo para dar fruta, ela precisa de um cultivador. Quem é o cultivador? É o dono da vinha, que coloca a sua enxada no ombro. Hoje não, hoje a tecnologia tem o Roundup, tem outros mata-matos aí que você passa até, os grandes fazendeiros, até um avião para detetizar a sua roça. Mas antigamente o vinicultor pegava a sua enxada, o seu garfo, ou seja lá como você queira entender, a sua enxó, e saía, não é enxó, é gadanha, né? E saía a roçar. Quem é que já roçou com aquela gadanha? Quem roçou com a gadanha? Conheceu a gadanha ou não? Não conheceu a gadanha, né? Quem conheceu a gadanha? Você conheceu aquela comprida para o lado com um cabo que você trabalhava assim? Não é foice, não é enxada, mas dizem que é uma gadanha. Até alguém faz algumas pegadinhas da morte com aquela gadanha, uma vara com uma ponta para o lado, mas bem laminada, que você roçava de lado assim, em pé. E aí você, bem laminadinha, você capinava, deixava o matinho bem cortado. Quem é que não conheceu aquela foice de 2 faces?
Você lembra que você... Não é o seguinte, a foice de duas faces. Antigamente você roçava para lá e virava para cá a foice. Depois inventaram aquela foice. Você só levava para lá e levava para cá. Ela cortava para lá e cortava para cá. Aí eles demoraram para descobrir isso, porque a palavra de Deus já diz que ela é uma espada de dois gumes, que ela corta para lá e corta para cá, e ela entra até a divisão da alma, de espírito, de juntas e medulas, e vai discernindo tudo que é bom e tudo que é mal. Se você não sabe, você acha que eu não sei do teu problema, mas Deus, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você fez hoje, Ele sabe o que você fez ontem, sabe o que vai fazer amanhã, porque Ele tem uma espada de dois gumes que penetra na tua vida todos os dias. E essa erva daninha só é matada com a palavra de Deus. Não é com roldado, não é com foice, é com Bíblia. Aí eu perguntaria para você, qual é a erva daninha? Se eu falasse em erva daninha, se eu falar do capim gigante, todos vão lembrar do capim gigante. Quem é que não conhece o capim doce? Quem é que não conhece a canchuma? Quem é que não conhece o maricá? Quem é que não conhece os outros espinhos que se entrelaçam no meio das frutas das árvores? E se você não cortar, ele sufoca. Você acha que nós estamos vivendo num mundo, como disse o irmão Eduardo, que nós estamos tudo na bênção? Não estamos na bênção. Estamos na bênção, mas nós precisamos cuidar das ervas daninhas que estão por aí, as parasitas que se encostam em nós e ficam agarradas na nossa vida e nós não estamos observando. Parasita também mata. É verdade. E eu tinha um pé de laranja em Nova Veneza, que ela começava a criar um limo e um negócio, uma casca branca por cima, e ela parece que a árvore respira pelo tronco. E quando aquele limo, aquela escama tomava conta do tronco da árvore, as folhas começavam a murchar. O que se faz então? Se pegava uma escova de aço ou algumas coisas como raspar, tira aquela cipra que está ao redor da árvore e ela começa a esverdecer as folhas. Tem muito crente que já está amarelo, já está quase apodrecendo. É preciso que a escova de Jeová comece a passar na sua vida para que você venha dar glória a Deus e aleluia. Eu estou com uma jabuticabeira lá em casa que eu preciso dar uma sova nela. Esse ano ela não deu fruto. E a jabuticabeira, quando ela fica viçosa, ela não dá fruto. Ela cresce um monte de mudinha nos pés. Eu já olhei para ela, Marco, você que vende lá, né? Eu já olhei para ela e eu vi que ela está com um monte de brotos embaixo e nenhum fruto. Eu disse, vai ver, eu vou cortar o que está ao teu redor, vou pegar uma vara, vou bater nas tuas folhas, e quanto mais bate, mais ela dá fruto. Se você dá uma sova na jabuticabeira, no abacateiro, ele começa a dar fruto até na raiz. Tem crente que para dar fruto precisa apanhar. Se você precisa apanhar, você vem no lugar certo, na oficina de Deus, na casa do oleiro, que vai te ensinar você a tirar esses parasitas. O que é ser viçoso, irmã Daiane? É ter tudo, né? Ter casa na praia, ter casa na cidade, ter o melhor carro. Tô viçoso, tô na benção, tô gozando da benção, mas esquece de contribuir, esquece de estar no culto. Eu só vou um culto por mês. Se chover, eu não coloco meu carro na chuva, porque senão vai apodrecer. Não te preocupe, porque não vai dar tempo de apodrecer o teu carro. Jesus está voltando, Jesus está por aí, Ele está chegando. E se você não gastar o teu carro aqui, alguém vai gastar por você. Então goste do que Deus deu para você. Coloca na chuva, coloca no barro. Às vezes até eu dei uma geral no carro. Quando eu vou sair, olho para a rua, aquela chuva da barbaridade. Lavei até embaixo do paralama com a esponja. Mas não, tem que vir, porque foi Jesus que deu. Porque se Ele não tivesse dado o carro, eu tinha que vir a pé com um guarda-chuva. Deus deu um carro para você. Dê glória a Deus. Eu vou para a igreja, hoje é culto de ensino. Eu quero aprender da palavra de Deus. E não tem carro novo que possa impedir de eu colocar na chuva. Se você não colocar, a vara vai pegar. Glória a Deus. Aleluia. Existem mais de 100 tipos de ervas daninhas. Mais de 100. Aí eu anotei algumas coisas. Tem um capim. Eu lembro que eu cortava. Eita, coisa difícil.
Cortar o capim doce era legal, porque não tem aquela... Quantos conhecem a folha de cana, né? Folha de cana, ela tem uma... Como é que é o nome daquilo? Uma serrinha, né? E se você passar a mão ao contrário, meu Deus. O capim doce não, você corta, alisa, coloca nas costas, não faz nada. Agora, vai cortar capim gigante pro gado. Eu já fiz tudo isso, por isso que eu falo isso. Vai cortar um capim gigante. Capim gigante é aquele que sobressai, grandão, cheio dessa serrilha. Você passar a mão igual palha de cadeira. Palha de cadeira só tem um jeito de você trabalhar. O meu pai palha a cadeira. E se você passar a mão ao contrário, meu Deus, é terrível. Então tem que estar sempre puxando ao favor, torcendo e puxando a palha ao favor. O capim gigante é assim. E se você passar a mão ao contrário, Deus o livre. E aí essa erva daninha pega em alguns crentes. Tem alguns crentes que já são capim gigante. Se passar a mão no cabelo dele de trás para frente, ele diz: Deus o livre, você pode pôr a mão em tudo, só não põe a mão no meu cabelo. Eu levei meia hora para arrumar meu cabelo. Agora tem o crente capim doce, que você pode chegar, não estraga. Ali, ó. Não tem problema, ô glória. Agora se eu mexer aqui, meu irmão, aqui é complicado, né? Sem mel, né? Aqui é mel puro, né? Mel puro, né? Tô passando mel no cabelo aí, né? O preço que tá o mel, não dá pra passar no cabelo. É assim que acontece, né, moçada? Então nós estamos se enchendo de parasita, de erva daninha, que vai impedir no futuro. Escute bem, não é para hoje isso aqui. Essas parasitas, essas ervas daninhas que nós vamos aderindo, é o mundo e as coisas que no mundo há. Aquelas coisas que nós jogamos fora quando nos convertemos e que dissemos que nunca mais, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor. Não dá mais para cantar assim. Tem crente que, eu vou apelar, que a erva daninha nunca saiu do roupeiro. Aí Jesus fala de 3 preocupações que o homem tem. Primeiro, o cuidado com os compromissos excessivos. Hoje você vive num mundo tão agitado que amanhece o dia e quando você viu, passou o tempo, já anoiteceu, já passou a segunda, já passou terça, já passou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós já estamos em março. Hoje é dia 1º de março de 2016. Você já pensou nisso? Que nós não temos aqui na cidade mineira, na sede setor, uma alma para ser batizada? Por quê? Por que nós não temos uma alma para ser batizada? Porque está faltando nós provocar sede ali na rua. Está faltando nós mudarmos e vivermos um cristianismo verdadeiro que atraia as pessoas. Hoje é natural você ver jovens, me perdoe se tem alguém aqui, não é proposital, mas é verdadeiro. Hoje você vê jovens e senhoras que, se o galã da novela pintar o cabelo de rosa, ela pinta de rosa. Se o atleta de futebol fazer do cabelo igual uma arara, ele faz também. Mas ninguém quer imitar o pastor, ninguém quer andar de terno, ninguém quer andar de gravata, ninguém quer estar estudando a Bíblia. A maioria dos jovens, como eu estou vendo aqui, não posso falar, estão conversando um com o outro, e no final do culto, você sabe que eu preguei? Não sei. Estão igual o Jacó, estava dormindo, os anjos subindo e os anjos descendo, e quando ele acordou, ele disse assim: oh, eu perdi a benção, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Aí tem que cantar mesmo aquele hino do Samuel Mariano, depois do culto é que vai acontecer. E no culto é um ventilador. Aí depois do culto tem que cantar esse hino. Por que eles fazem hino para todo mundo? Porque se você não foi abençoado aqui no culto, depois do culto você vai cantar. Porque aqui no culto você pode ficar de boca fechada, não precisa dar glória a Deus. Depois do culto você vai adorar. Adore agora, glorifique agora. Depois do culto,
Estou até tentando fazer o jumento falar, para desfazer o que a jumenta falou com Balaão. Você acredita nisso? Estão adestrando um jumento, mas sempre fala. Você acredita que o jumento vai falar? Acredita? Ele pensa bastante, o jumento, né? Pensa em não trabalhar. O jumento pensa em não trabalhar. Agora eles estão tentando adestrar um jumento para ele falar, para dizer assim, ó, o jumento não falou com Balaão, porque o Deus é um Deus mito, é uma mentira. Deus, ele faz o jumento falar. Deus faz o jumento falar. É o Deus, ele faz. Eu creio, né? Eu também creio. Sabe o que eu creio? Eu vou ler um versículo que ninguém vai ler. Eu acho que não existe mais. Não, isso aqui vocês não pregam, porque isso aqui não tem mais, tá? Você pode rasgar esse versículo da Bíblia, que não acontece mais. Porque tem teorias, ou tem mestre para todos os gostos, e aí tem um texto aqui que nós não podemos mais pregar. Se alguém permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será. Pedireis o que quiserem e vos será. Eu posso pregar isso ainda? Será que eu posso? Acho que eu não posso mais pregar isso. Porque você acredita que Deus pode mandar pão para a tua casa? Amém. Glória a Deus. Você acredita que Deus cura igual curou o menino lá? Uma coisa simples. Pastor, fosse um câncer, eu tinha dado glória a Deus. Para Deus, tanto faz um câncer como uma verruga. E você perdeu a oportunidade, porque o meu Deus, o Deus que nós servimos, diz assim, ó, se pedirdes alguma coisa, se permanecerdes em mim, tem que permanecer ligado, tem que tirar as ervas daninhas, tem que tirar o maricá, tem que tirar a samambaia, a ganchuma. Aí Jesus fala de 3 coisas aqui: os cuidados, os compromissos, os envolvimentos, a riqueza, o trabalho, as horas extras, noturnas. Pastor, não deu mais no culto porque eu tinha que fazer hora extra, porque o meu salário não dá. Compra além do que ganha. Ganha 1.000, gasta 1.100. Aí tem que trabalhar mais. Jesus falou disso aí: cuidado com as riquezas, as coisas extras, com os deleites e prazeres da vida. Eu preciso, o Zé Ricardo fizeram assim, ó: preciso de uma ilha, num lugar para descansar. Todo mundo cansado, você já viu? Pergunta para a sua irmã aí: você está cansado? Fisicamente todos nós estamos, e é natural. Todos nós estamos cansados. Alguém enfrentou um sol de 40 graus, o outro andou de moto o dia todo, o outro correu, o Maurício andou, mais outros andaram, o Edmilson. Todos nós fisicamente estamos cansados. Mas espírito, quem está de férias? Está de férias? E não está dando glória a Deus ainda? Descansadinho. Chegar cedo então, né? Está de férias, chega cedo. Benção, Deus. Pode descontrair um pouquinho. Legal. Maravilha. Maravilha, né? O outro também está de férias. Voltou hoje, né? Eu olhei que você chegou tarde também. Legal. Fisicamente nós estamos todos cansados. E tem dia que você fica o dia todo dentro de casa e você está cansado. Agora, espiritualmente nós não podemos cansar. Miqueias 2:10 diz assim, ó: levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar de descansar. O nosso descanso é... Eu preciso de uma ilha, de um lugar para descansar. Todo mundo quer ilha, né? Nada porque tem casa na praia na ilha, né? Mas todo mundo quer uma ilha. Lugar para descansar é bom, mas espiritualmente não existe descanso. O diabo não dorme. O diabo luta 24 horas. E Jesus falou: olha,
Cuidado com as riquezas, com as horas noturnas, com as muitas preocupações da vida, com os deleites, com o prazer, recreação. Recreação. Eu fui saber o que era um hotel quando eu fui pela primeira vez numa convenção. Sabe quantos anos eu já tinha? 40 anos quase. Ô, mas o senhor é grosso, né? O senhor é atrasado, né? Não perdi nada em ser grosso e ser atrasado. E tem gente evoluída demais, caminhando a passos largos para a perdição. Prefiro ser atrasado do que adiantado. Prefiro não saber muito do que o saber demais e eu perder a minha crença em Deus. Eu prefiro entender que Deus me ouve, que Deus age a favor da minha vida, do que eu comprar um campo para dirigir. Eu prefiro esperar em Deus se Ele tem um plano na minha vida para ser um pastor de igreja, do que ficar aos pés do meu presidente e dizer assim: me dá uma igreja porque eu quero dirigir tal igreja. Não, eu nunca pedi para estar em qualquer lugar. Eu sempre deixei Deus coordenar a minha vida. Não tenho pai pastor, não tenho irmão pastor, não tenho cunhado pastor. Se eu estou aqui nesta noite é porque Deus tem cuidado da minha vida e eu descanso nas mãos dele. Não preciso de padrinho. Para entrar na skin precisa de um padrinho. Para entrar no milhório precisa também. Para entrar na padaria às vezes precisa de um padrinho. Lá no Peru que também precisa de um padrinho, né? Mas para entrar na fila com Deus, Deus não precisa de padrinho. Ele é Pai. E como Pai, Ele cuida de nós com muito carinho. Ele só deixou nós na responsabilidade de se desviar do mal. Só, com o fruto. Desvia-se do mal. Faça igual o Jó. Aí o diabo diz: o Senhor dá tudo para ele. Eu vou na casa dele. Vai. O que você vai fazer? Vou matar os filhos. Tem problema. Vou tirar os gados todos. Tem problema. Tirar as fazendas, os galpões. Agora, não blasfemou, né? Não. Vou dar de novo. O que você vai fazer agora? Posso tocar numa enfermidade? O diabo tem que pedir para Deus. Posso tocar ele uma enfermidade? Vai, toca. O Jó é tocado por uma enfermidade. E ele vai para lepra. Uma lepra. Monte de cinza, porque cinza. Tem gente que acha que os antigos não sabem nada, né? A nossa geração sabe tudo. Diclofenaco tira dor não sei do que. Rivotril faz dormir. Natugerin estimula a sua força. Cafeína. O Jó, os nossos antigos, o emplasto era farinha de mandioca, sal, colocava nas costas, com folha de caeté, e no outro dia a pessoa ia trabalhar. Depois de inventar o famoso emplasto, sabia? E quando colocava nas costas, e quem fosse arrancar, que tinha um pouquinho de pelo nas costas, gritava feito doido. Doía mais para tirar o emplasto do que a dor que estava sentindo. É bom lembrar dessas coisas, né? Só que o Jó, ele está lá num monte de cinza e com a inteligência que Deus deu. Se tu coçar com as unhas, vai piorar a situação. Pega um caco de telha. Acha que Deus não sabe das coisas? Deus sabe de tudo. Você sabe que quando você coça um machucado com a unha e você vai espalhando essa doença, né? O Jó foi para um monte de cinza, pegou um caquinho de telha, porque Deus já deu sabedoria para ele, começou a raspar as lepras e jogar cinza para amenizar a dor. Já pensou cinza amenizador? Já jogou cinza no machucado?
Quantos já jogaram cinza no machucado? Eu já passei cinza no meu machucado. Uma vez eu quis me aparecer para a Beth. Eu fui abrir uma cerveja com uma faca. E eu apoiei a cerveja em cima de... Antigamente não tinha freezer também, né? As festas era aquela barra de gelo comprada, levada, enrolada no pó de cego. Ô, o senhor é saudosista? Não, mas é bom saber. A caixa d'água cheia de gelo e de cerveja, porque bebia, né? Aí eu coloquei a cerveja em cima da caixa. Quando eu fui abrir, escorregou e eu cortei o braço. E um bom buraco no braço com a ponta da faca. O que tinha para passar na hora? Cinza e café. Quanta gente estancaram o sangue com café. Pastor, mas hoje corre por 24 horas ou por pronto-socorro. Graças a Deus que temos isso. Mas não esqueça que os antigos sabem mais do que os novos. Os novos têm teoria e não têm prática. Os antigos têm prática, têm teoria, experiência para dar e oferecer para você e sobrar. Sente aos pés de um homem antigo, crente, e vê se você não vai ser cheio do Espírito Santo. Chega ao lado, já vou entender. Chega ao lado de uma pessoa que só vive no Facebook, vê se você vai ser cheio do Espírito Santo ou cheio de coisa que não presta. Quem que me chamou? Mas hoje não, hoje é doutorado e a teoria. Os velhos ficaram para trás. Os velhos vão ficar para trás. Isso é verdade. Aí é por isso que eu falo de raízes. Os velhos vão ficando para trás, mas só que os velhos, eles vão ficando para trás, mas deixando um rastro muito bonito. Eu não tenho nada contra a teologia e sou teólogo também, gosto de teologia, porque teologia é estudo, se é que a gente pode estudar Deus, não dá de estudar Deus, mas é teologia, né? Teologia é estudo das coisas de Deus. Tem teólogos que depois de ser formados eles viram bobo, eles viram até logo, não são mais crentes. Tem outros que quanto mais sabe, mais humilde fica. Porque o sábio, o Salomão diz assim, ó, ensina o sábio e ele ficará mais sábio. Então quanto mais sábio você fica sabendo, mais você sabe que não é nada. Quanto mais você conhecer Deus, mais você se humilha. Eu penso que todos os teólogos, agora tem até doutor em divindade, santidade, sei mais o que lá. Quanto mais ele sabe, mais ele deveria se prostrar. A irmãzinha que não sabe nada está se prostrando, orando, dizendo, Jesus me ajuda, me dá vitória. Os teólogos, pela hermenêutica exegética que eu fiz, Deus vai fazer assim, vai dar a volta por lá, vai vir por aqui. Ele disse, não, Davi, você vai, fica escondido embaixo das amoreiras. Quando eu passar por cima e chacoalhar, você pode ir que eu estou contigo. Quero ver teólogo ensinar isso. Eu quero ver teólogo dizer assim, olha, o que está acontecendo lá na Síria? O exército está tentando matar os povos de Samaria, mas antes que eu venha efetuar o meu plano, o povo da Samaria já sabe, tem alguém entre nós que é fofoqueiro. O cara se levanta e diz, não senhor, tem alguém que fala direto com Deus e Deus fala com ele e ele diz tudo. O que o Senhor fala no seu quarto escondido, ele leva para Deus, Deus fala ao ouvido do profeta. E quando o Senhor está maquinando um plano, eles já estão sabendo, porque lá tem um homem de Deus, um chamado Eliseu. A teologia não faz isso, mas Deus faz isso, porque Deus ainda fala ao ouvido. O Sérgio está aqui filmando, e nem quero que ele coloque essa mensagem no Evangelismo de Criciúma, corta ela, me dê só para mim, para ninguém mais ouvir, porque eu estou batendo em algumas coisas aí, não quero que vá pro ar isso. Mas tem muita gente pensando que Deus é aquele bam, que eu pego ele daqui. Tem uma irmã aqui que não é crente ainda. Onde é que está ela? Foi apresentada a filha da irmã? Ela desceu. Tem mais alguém que não é crente aqui? Levante a mão. Lá atrás tem. Beleza. Com muito respeito. Eu fiz isso 24 anos. Pegava a santinha na quaresma, né? De uma casa para outra. Toda noite numa casa, 40 dias. Então querendo a novena, 40 dias. Agora não tem mais, né? Agora o carnaval já atravessa. Uma vez, quarta-feira de cinza,
Meia-noite poderia estar tocando Beatles, Paralamas do Sucesso, seja lá o que você pensa de bom. Meia-noite, parou tudo, que agora é quarta-feira de cinza, ninguém, nem carne, nada, vamos se abster. Hoje, mudou tantas as coisas, e tem baile no carnaval, eu ouvi para anunciar agora ali, esses dias, baile continua na quaresma, baile continua, não tem mais essa restrição. Antigamente era uma coisa mais segurada. Aí tem gente pensando que Deus é assim, ó, eu pego ele, eu coloco hoje ele aqui, amanhã eu coloco ele lá, amanhã eu peço para ele em tal lugar, amanhã eu peço para ele em outro. Está enganado. Ele está sentado em seu alto e sublime trono. Aleluia! Glória a Deus! E o que abafa, o que impede de ele operar aqui no nosso meio, é que nós estamos cercados de ervas daninhas, murmuradores. Não grava isso. Crente descontente, crentes falsos, crentes com mau testemunho, crentes que compram e não pagam, crentes que se separam todo ano, crentes, e eu não estou ligando para quem eu estou falando, minha família, seja lá quem for, pessoas que não têm mais capacidade de enfrentar um problema junto. Negócio é cartório e divórcio, negócio é resolver, tu para o sul e eu para o norte, tu vai para o leste, eu vou para o oeste, não tem mais acerto. Antigamente não tinha isso, a mulher apanhava, o homem era um bêbado, nada contra, porque a minha mãe apanhou muito, e se tivesse Maria da Penha, meu pai estava preso. Mas hoje, se chamar de feia, ela arruma a mala e vai embora. Se chamar de grosso, ele diz assim, não quero mais ver contigo. Não tem mais acerto. Ervas daninhas que entram no casamento, que entra na família, que está dentro da igreja. Ervas daninhas que está no meio dos obreiros. Aqui se abraçam, aqui bate nas costas um do outro, e quando sai na rua, um fala mal do outro. Esta erva tem que ser tirada do nosso meio, tem que ser arrancada do nosso meio. Pessoas que estão aqui dizendo assim, ó, o pastor é uma bênção, o pastor que está na nossa igreja é uma bênção. Quando sai, ele deixou de fazer isso, ele foi durão, ele foi um cara muito bruto. Gente que não tem mais caráter de cristão. Eu quando vou falar com alguém, já olha nos meus olhos, porque eu quero viver aqui. Se eu viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, ou se me tirar amanhã, não estou nem problema, mas eu quero sair daqui olhando nos olhos de cada um, porque a vergonha da pessoa está no olho. Quando você não consegue encarar o meu olho, é porque você tem problema comigo, tem coisa errada, tem anátema. Isso desde o tempo de Josué. Acã, olha para mim e dá glória a Deus. Tá? Olha para mim e dá glória a Deus. Olha para mim e dá glória a Deus. Aí quando chegou no Acã, dá glória a Deus, Acã. Consigo, é forte, né? É forte. Chega de nós comer sopinha, irmão. Nós só queremos. Ele vai te dar a chave do carro. Nossa. Olha, eu vi 2 anjos subindo lá agora. 2, tá vindo. Aí vem ele, vem com a bandeja na mão. Quem quer receber? Não vi nada. Não vi nenhum anjo. Se é que tem um anjo aqui, meu Deus, tem gente que. Agora quando diz assim, ó, irmão, Jesus está entre nós. Jesus está entre. Jesus está aqui. Jesus está. É melhor ele ou um anjo? É melhor ele ou é um anjo? É ele? Então levanta a mão. Fica um pouquinho com a mão erguida. Tem reumatismo? Faz um esforço. Dá para levantar um pouquinho? Levanta a mão para o ônibus, levanta a mão para o táxi, levanta a mão para tantas coisas, vai levantar um pouquinho só. Fica erguida, se não der calça no banco, diga assim, ó, Jesus, olha, eu quero que você me veja aqui. É uma força de expressão, pastor, olhar, ele a mão, Jesus não está me vendo sem mão, tá, mas faça isso, adore ele um pouquinho. Encerrando, né? Passando meu horário. Vamos ficar de pé. Temos que tirar essa erva daninha do nosso meio.
Abrace fiel. Irmãos, diferenças no ministério, diferenças entre pessoas existem, mas o Evangelho veio para unir. Eu posso não concordar com algumas coisas, só que púlpito não é lugar de disputar brigas. Aqui é lugar de falar de coisas boas. Aqui é lugar de dizer que Deus te ama, que Deus quer curar você nesta noite de terça-feira, que Deus quer curar você nesta noite de terça-feira, porque Ele disse na sua palavra: se vocês permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, você pode pedir o que você quiser e Ele fará por você. Pode pedir que Ele vai fazer. Eu estou falando com a autoridade de Deus, porque eu disse: Deus, essa palavra ainda vale. Pode pedir, se você crê, você pode pedir que Deus vai fazer, porque Ele ainda é Deus que ouve, que responde. E se você